Olá, meu nome é Tamires Gomes Pereira da Silva, sou aluna da Universidade São Judas Tadeu, sou professoranda do curso de Pedagogia. Estou no 8º semestre, período noturno, Campus Moca, e sob a orientação da professora Cristiane Simões. Esse vídeo faz parte de um projeto de estágio chamado LEJA, e hoje irei falar um pouco para vocês sobre a EJA e a prática de ensino na EJA. A EJA é uma modalidade do sistema de ensino da educação básica, mas também é uma modalidade de ensino do professor. É uma especialização feita pelo professor. A EJA ela é ministrada nos cursos de graduação e licenciatura plena das universidades que ministram o curso de pedagogia. Mas afinal, o que é EJA? A EJA é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal para todos os níveis de educação básica, destinada a jovens, adultos, idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional e na idade apropriada. A EJA permite que o aluno retorne aos estudos e os concluam em menos tempo, e possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. A EJA hoje é ofertada tanto no ensino presencial como à distância, EAD, e com o objetivo principal de democratizar o ensino na rede pública no Brasil. Anteriormente, a EJA era conhecida como supletivo e atualmente é um programa dividido em etapas que abrange o ensino fundamental ao ensino médio. A EJA no ensino fundamental. Ela é destinada a jovens a partir de 15 anos de idade que não completaram a etapa entre o primeiro ano e o 9º ano. E nesta etapa, os alunos têm novas formas de aprender e de pensar, tendo duração em média de 2 anos para a conclusão. A EJA no ensino médio, destinada aos alunos maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio. E ao concluir essa etapa, o aluno está preparado para realizar provas de vestibular, Enem, e para ingressar em uma universidade, duração média de conclusão de 18 meses. Quem são os alunos da EJA? Os alunos da EJA são alunos que, por alguns motivos, não conseguiram concluir os estudos na idade regular, são pessoas com idades avançadas e que viveram numa época em que o acesso à educação era mais difícil, principalmente nas zonas rurais. E nas zonas rurais, onde temos pessoas analfabetas, né? E com baixa escolaridade. São pessoas que abandonaram precocemente os estudos por fatores extracurriculares, sociais e financeiros, e com a necessidade de ingressar no mercado de trabalho precocemente. E também por fatores em relação à escola, em função dele não ter tido uma trajetória bem sucedida dentro da escola, por reprovações, cansaço entre a vida de trabalho e a vida de estudo. E isso acaba desestimulando e os levando a abandonar a escola. Esses alunos são pessoas de diversas situações de classes sociais, étnicas e credo religioso. E hoje nós temos como exemplos os avós, pais de famílias, donas de casa, desempregados, trabalhadores formais e trabalhadores informais. Esses alunos trazem consigo uma bagagem de experiência e uma trajetória de vida. E quando ele retorna para a escola, ele tem um leque de possibilidades, porque através
desse sonho dele voltar à escola, ele também planeja, ele pensa no futuro, um futuro com que o estudo, ao ele continuar o estudo, ele vai ter uma nova posição, ele vai conseguir almejar aquele trabalho que ele tanto deseja, né? Que é aquele trabalho que ele quer, ele precisa ter uma qualificação, um estudo, e através do retorno dele ao ensino básico, ele possa concluir, né? Então, cabe ao professor repensar, não somente ao professor, o coordenador, o diretor da escola, pensar em que tipo de escola ele quer ter, e ao professor e que tipo de metodologia que ele irá ministrar para esse aluno, pois o aluno da EJA ele é diferente dos alunos do ensino regular. Mas afinal, o que torna o aluno da EJA ser diferente? Sendo ele diferente, ele também torna um professor diferente, né? Ele traz esse professor totalmente diferente do ensino básico, porque os professores que dão aula na EJA, ele também dá aula no ensino básico regular. Ele dá aula para a primeira série, para a segunda série, para o quinto ano, sexto ano, né? Então, o que podemos dizer sobre isso? Significa que nós temos pessoas diferentes, pessoas adultas, pessoas que já viveram diversas experiências ao decorrer da sua vida. E porque quando o aluno sai da escola, ele não fica com o seu aprendizado estagnado, pois o tempo que ele passou fora da escola, ele fazia outras coisas. E sendo assim, ele também estava aprendendo, né? Mas não uma aprendizagem formal, mas uma educação informal, uma aprendizagem informal, era o que estava sendo propiciado para ele. Porque por mais que você saia da escola, você não deixa de aprender. Você sempre está aprendendo coisas novas. E falando de aprendizagem, também temos que falar do professor, né? Quais as práticas que esse professor tem? E quais o que ele pode realizar dentro de uma sala de alunos da EJA? Quais as práticas o professor da EJA ele pode ter? Ele é um mediador? Ele tem uma metodologia? As aulas dele são didáticas? Ele é um professor crítico, reflexivo, que também ele faz com que o seu aluno seja crítico e reflexivo? Então, mas quando nós falamos sobre a práticas de ensino da modalidade de jovens e adultos, nós também falamos do professor, nós também falamos da sua metodologia, uma metodologia usada pelo professor, e também falamos do planejamento do professor e do seu comportamento durante as aulas, dentro da sua sala de aula, dentro das aulas do que ele passa para o aluno. E também falamos dos desafios diários, os desafios ocorrentes durante o ano letivo e durante o processo de aprendizagem, porque não é somente o aluno que está aprendendo, é uma troca de experiência, professor e aluno. O aluno aprende e o professor também aprende com esse aluno, né? É uma educação de adultos. E educar adulto não é educar uma criança. Então, o professor da EJA ele tem que ser democrático, ele tem que saber ouvir, saber falar e ter um processo de comunicação aberta com esse aluno. E o aluno também ele espera ser ouvido pelo professor, ele espera que o professor tire as suas dúvidas, trabalhe com ele naquela dificuldade dele. Então, é uma troca entre o professor e o aluno. Então, a prática do professor. O professor precisa pensar em aulas reflexivas, onde permita ao aluno pensar diferente dos livros, se assim ele desejar. Porque o professor ele não pode dar uma aula robotizada, um professor que faça somente o que, como que diz o livro, né? Ele vai lá, vai no lousa, explica, faz a explicação e acabou ali. Não, ele tem que ter uma aula onde ele envolva os alunos, uma aula participativa do corpo docente, do
do corpo docente, né, dos alunos, que os alunos venham participar dessa aula, né? E o professor ele precisa ir além da transmissão de conteúdos, como eu acabei de falar, explicar, né? E você, professor, tem que saber como trabalhar, trazer esse aluno para perto, né, do conhecimento, sanar as suas dúvidas, fazer com que ele se questione e motivar esse aluno, porque o aluno ele também motivado, ele vai além, ele vai buscar sempre estar dentro dos assuntos, sempre fazer as atividades, e isso é gratificante, tanto para o professor como para o aluno. E também o professor ele tem que estar possibilitando um novo rumo na vida do aluno. Como eu falei, ele tem que trabalhar essa motivação do aluno, mostrar que o aluno é capaz de desenvolver aquela lição, que ele é capaz de fazer sozinho, mas ele também tem um espaço de tirar dúvidas, dele fazer o questionamento. E o professor tem que incentivar o aluno a tirar suas dúvidas, né? Porque por mais que sejam adultos, muitos têm vergonha de levantar a mão, fazer um questionamento, professor, eu não entendi. Então o professor tem que estar atento e prestar atenção em cada aluno, ele tem que conhecer o seu aluno. É um professor que investiga, é um professor que quer saber, que quer estar presente no desenvolvimento do aluno, né? E é sempre reforçando as capacidades críticas do seu educando, incentivando suas capacidades, possibilitando que o aluno tome posse dos novos conhecimentos. O educador da EJA precisa, por obrigação, ser um professor investigativo, como eu falei anteriormente, né? Que ele busque saber sobre o aluno e busque também saber nova metodologia para ser aplicada dentro da sala de aula. Porque muitas das vezes a metodologia do professor ajuda os alunos, faz com que o aluno aprenda, mas às vezes tem um aluno que não entendeu. Então o professor vai ter que trabalhar um novo método para poder tirar aquela dúvida daquele aluno. E poder trazer o aluno para ele ser participativo, para isso não fazer com que o aluno se desmotive, que o aluno deixe de participar da aula, né? E que saiba explorar o lado crítico do aluno e ser humilde para entender a necessidade desse aluno, como eu venho falando anteriormente e as minhas explicações dentro do vídeo. E continuando falando sobre o professor da EJA, o professor ele tem que levar em conta a trajetória do educando. Cada educando tem uma trajetória. A vivência do aluno, né? Trazer aulas dentro da vivência desses alunos. E também ele tem que respeitar o tempo de cada aluno. Tem aluno que tem facilidade de aprender rápido, tem aluno que o processo dele é lento, é repetitivo. Então o professor ele tem que ter essa calma e saber trabalhar esse processo, o tempo de cada aluno. Como também ele tem esse tempo no ensino regular, quando ele dá as aulas deles do horário diferente do horário da EJA, né? E o professor também, ele tem que reconhecer a faixa etária do seu aluno e com suas especificidades, né? Então, dentro da sala do EJA, como hoje a EJA ela é feita em etapas, mas sempre temos por mais que o aluno seja maior de idade, ele tem uma diferença de idade, porque dentro da sala da EJA de ensino médio, temos alunos de 18 anos, temos alunos de 30 anos, e o professor tem que saber respeitar essa faixa etária do aluno da EJA. E ele não vai tratar o aluno como criança. Então, o professor tem que se atentar a isso, nunca tratar um aluno como criança, né? E respeitar as diversidades como regras, porque nenhum aluno é igual ao outro, temos diversidades, somos
pessoas diversas, origens, religião, etnias. Então, o professor também ele tem que saber lidar com isso e levar isso, né? Respeitar. Respeito é bom e todos gostam, né? E além de tudo, o professor ele tem que motivar sempre o aluno e se motivar também, porque se o professor ele desiste, ele está desmotivado, ele também vai desmotivar o seu aluno. Então, como eu já falei, é uma troca, professor e aluno, sempre um ajudando o outro. E falando sobre o papel do educador, ele é um papel muito importante, né? Porque o educador ele é mediador da aprendizagem, priorizando neste processo as experiências de vida, falando novamente sobre a experiência de vida do aluno. Neste processo, as experiências de vidas trazidas por cada aluno acaba auxiliando assim na transposição desse conhecimento de vida para o conhecimento do letrado, né? A metodologia utilizada no ensino regular não serve para os alunos da EJA, como eu falei anteriormente. O educador tem que ter a sensibilidade e trabalhar a troca de experiência entre o educador e os educandos, nos conteúdos que estão próximos à sua vivência. Um professor crítico reflexivo. O que é um professor crítico reflexivo? É um professor que possui consigo uma de suas grandes características, né? A preocupação com como que eu posso dizer? A preocupação com as suas consequências éticas e morais e de suas ações na prática social. Então, o professor sempre está preocupado com a forma que ele vai falar dentro da sala de aula, como ele vai se dirigir ao aluno e como ele vai explicar um determinado tema, né? Porque todos nós temos um posicionamento e o professor também tem o seu, porém ele não pode deixar mostrar muito esse lado de decisão dele, tem que estar sempre mediando, por mais que a gente tenha um posicionamento como professor, como aluno, e também assim as ações de linguagem suscitadas dos seus diversos discursos, né, não se baseiam apenas nos conteúdos programáticos, mas emergem de um processo reflexivo. O professor tem um papel fundamental nesse despertar da consciência crítica reflexiva. Fazendo isso, ele faz uso de uma estratégia a fim de estimular esse desenvolvimento, como promover questionamento dentro de questões. Então, o professor ele vai trabalhar temas do dia a dia do aluno, reportagem, um debate que pode estar ocorrendo entre a mídia e a opinião pública. Então, ele vai trazer esse levantamento para a sala de aula, ele pode trabalhar isso de uma forma que seja elaborado um debate, colocando prós e contras, ou o aluno é a favor ou o outro é contra. Então, assim, há várias formas do professor trabalhar. E fazer esse levantamento de questão, ele acaba instigando os alunos, tornando a aula expositiva em um espaço para um diálogo. Então, onde todos vão dialogar, onde todos vão conversar, e assim promovendo discussões com temas, com a possibilidade da existência de posicionamentos de diferentes opiniões para um exercício de uma argumentação. Então, é sempre bom o professor trabalhar esse lado crítico, reflexivo e fazer com que o aluno também se torne um aluno crítico e reflexivo, que tenha as suas opiniões, ponha o seu ponto de vista, né? Então, também irei falar sobre a avaliação na EJA. A avaliação na EJA, ela também ocorre. E ela é um processo de avaliação
dentro de tudo aquilo que o professor trabalhou no decorrer do semestre com o aluno, tudo aquilo que ele educou, do que ele mostrou para o aluno dentro da sua aula, né? Então, como que eu posso dizer? É um processo de avaliação na EJA, ele é assim, como uma qualquer avaliação. É uma avaliação que também ocorre na educação básica, no ensino médio e no ensino fundamental, né? Que é uma outra modalidade, ela ocorre dentro de uma outra modalidade de ensino. E é um momento muito importante dentro da didática, né? Da didática do professor. Porque este momento é de compreendê-la, é de compreender o processo da troca de experiências, práticas do professor, o professor mediador, metodologia. Também irei falar para vocês qual é o processo de avaliação na EJA. O processo de avaliação na EJA é assim como em qualquer outra modalidade de ensino. É um momento muito importante na didática do professor, porque este momento é de compreendê-la como um processo contínuo e sistemático, para que se possa acompanhar a evolução do aluno ao longo da sua jornada, e assim fazer diversas intervenções quando necessária, no intuito que seja alcançado os objetivos propostos para o ensino e aprendizagem desse aluno. E este processo não deve ser desenvolvido de forma irregular, ou mesmo realizando poucas vezes, mas sim durante todo o acompanhamento do aluno de forma contínua, para que se perceba a tempo as deficiências e as fragilidades que devem ser solucionadas, a fim de não haver prejuízo no conhecimento adquirido pelo aluno. Através da avaliação, o professor sabe aonde ele está chegando, se ele está cumprindo a meta dele, do planejamento da aula dele, se ele está vendo que o aluno está aprendendo, onde ele também está tirando dúvida desse aluno. Isso também motiva o aluno, se o aluno foi bem sucedido. Mesmo se o aluno não foi sucedido numa avaliação, o professor ele pode voltar e fazer um feedback com esse aluno, trazer uma nova explicação referente à matéria, né? E a avaliação tem que ser progressista e acumulativa. Ela não pode estar sendo somente somativa, somente para promover o aluno. E o professor tem que avaliar o aluno como um todo, não somente por aquilo que ele consegue representar numa prova escrita e objetiva, mas procurar também analisar a sua capacidade de interpretação, a sua capacidade de diálogo e a sua capacidade de debater diante dos temas propostos dentro de sala de aula, né? E o professor também ele tem que valorizar o conhecimento e reconhecer a identidade desse aluno, porque, como eu falei anteriormente, temos alunos de diversas idades, diversos conhecimentos, então tem que saber se trabalhar, trazer para a sala de aula essa valorização do aluno, porque não é somente o professor o único provedor do conhecimento e o único que tem o conhecimento. E a avaliação dos alunos da EJA vai além de uma prova. É todo um contexto que deve ser levado em conta, desde o desenvolvimento educacional até o crescimento pessoal. E não deixando de falar que a avaliação deve ser analisada para que o aluno da EJA possa ter uma boa aprendizagem e que ele leve também em sua bagagem os conhecimentos adquiridos e saber questionar, pensar de forma crítica, consciente do ser
do que ele se tornou e que isso possa fazer com que ele fique confiante a cada dia mais. Então, é através do feedback que o professor vai ter com o aluno, através da forma que o professor vai trabalhar com esse aluno, ele vai motivar esse aluno. Esse aluno também vai se sentir valorizado, vai se sentir importante, vai se sentir participativo das aulas, participativo da escola. Ele vai ver que ele também é importante para o professor. Isso faz com que cada aluno cresça e cada aluno evolui no seu tempo, no seu modo e na forma dele ser. E para finalizar, tenho uma frase importante para vocês. Para aprender, não tem idade. Talvez vaidade, e comece hoje, pois nunca é tarde para aprender. Então, a EJA, essa modalidade, ela vem para mostrar que não temos idades para aprender. Sempre estamos aprendendo. Desde quando nascemos até a nossa fase adulta. Quando envelhecemos, também estamos aprendendo. Porque somos pessoas que vivemos em gerações. E não é vaidade você querer saber e aprender algo novo, né? Porque pode-se tirar tudo de um ser humano, menos o conhecimento adquirido por ele. E é sempre bom ter a oportunidade de recomeçar, pois nunca é tarde tentar algo novo. E eu posso dizer como experiência própria. Eu, Tamires, também fui uma aluna da EJA. E isso me trouxe até aqui, para mostrar que a gente é capaz de tudo. Eu enfrentei o EJA por N motivos, como eu citei no vídeo, né? Comecei a trabalhar cedo, sempre tive a ajuda dos meus pais, mas teve motivações fortes e teve também momentos de recuo, onde você leva trabalho, família, estudo, aí um pesa de um lado, pesa do outro, a gente pensa em parar, mas não é bom parar, a gente sempre tem que estar continuando. E muito obrigada por ter assistido até aqui.